Pintou uma notícia aqui agora, o Calejão, sobre a corrida presidencial do ano que vem e Bolsonaro, que diz muito aqui, ó. Aliados dizem que Bolsonaro deu aval à candidatura de Tarcísio, mas com Michele de vice. Meu Deus. Eu acho que para eles é a coisa mais inteligente. Vai lá, Bez, depois a gente analisa. Ex-presidente também teria colocado como condicionante a adesão da direita e do centro à chapa. Ainda há vários obstáculos, incluindo resistência de siglas e incertezas sobre disposição do governador. Aliados de Jair Bolsonaro dizem que o ex-presidente afirmou aceitar Tarcínico de Freitas, o Risoli de Clamídia, como seu candidato à presidência da República em 2026, mas com duas condicionantes: a de que Michele Bolsonaro esteja na vice e a de que o governador de São Paulo se mostre capaz de unir os partidos de centro e de direita. Ainda há vários obstáculos nessa direção, entretanto, incluindo a resistência de siglas ao nome da ex-primeira-dama e de incerteza sobre a disposição do Tarcísio. O governador paulista visitou na segunda-feira Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília e que está inelegível. Na saída, disse à imprensa que deve ser candidato à reeleição em São Paulo em 2026. O ex-presidente também tem recebido visita de vários outros políticos aliados desde agosto. Fala aí, Calejão. Eu acho que se eu fosse ele, eu faria isso. Eu acho que é a configuração mais lógica, mais inteligente. O Tarcísio na cabeça da chapa e a Michele em vice, porque aí você tem, assim, digamos assim, todas as coisas consideradas, tá? Porque você vai ter uma mulher, porque ela fala muito bem com o dogma religioso, o Tarcísio pode bancar ali o nível um pouco mais moderado, é a configuração ideal para o Jair Bolsonaro. Também porque se ele deixar a bola quicando muito na área, ele já viu que o Eduardo Bolsonaro vai mandar ele pra papuda por 350 anos. Ele já viu que o filho dele tá absolutamente descontrolado, perdeu qualquer limite de racionalidade. Convenhamos, Bezi, nenhum dos Bolsonaro prima pela genialidade. Nenhum deles está entre a fina flor da intelectualidade nacional. A gente sabe disso. Agora não é o caso, não é disso que eu tô te falando. O Eduardo Bolsonaro foi de arrasta. É uma parada patológica no qual cada movimento que ele faz traz um estrago incalculável, não só para o bolsonarismo, mas para toda a direita de uma forma mais ampla. É por isso que o Bolsonaro está colocando essa condição. Ele está dizendo o seguinte: tem que Tarcísio, ok, você vai, mas a Michele de vice, até porque você imagina o que é ter Michele Bolsonaro de vice com já entendeu, né? Tipo, imagina o risco de ter uma vice, você imagina como é que vai dormir o Tarcísio de Freitas nessas circunstâncias. Então, ela vai de vice, tá bom? E você vai ter que unir a direita, porque sem isso a gente não tem a menor chance e o Eduardo tá como um aloprado arrebentando tudo. Então, para ele, isso faz sentido. Você sabe o que é pior para ele, Bezi? O Tarcísio não vai topar isso aí. O Tarcísio não vai topar por quê? Porque o Eduardo arrebentou com a direita no Brasil, arrebentou. Isso aí vai ficar associado à bandeira dos Estados Unidos no 7 de setembro, ele falando que quer usar porta-avião no Paranoá, bomba atômica contra o povo brasileiro, lambendo a bota do tio Sam. O Eduardo Bolsonaro fudeu a direita no país. E o Tarcísio não é trouxa nem nada, junto com figuras como Kassab, eles fazem o cálculo político: vamos perder aqui para ficar sem cargo eletivo e depois ter uma chance muito menor em 2030. Ele não vai se lançar. A não ser que algo muito diferente aconteça, nesse 1 ano que ainda falta, é um período bastante extenso, o Tarcísio não vai. Ele vai se lançar à reeleição do governo do estado e deixa outro otário servir de sparring pro Lula, Ratinho Júnior, muito provavelmente vai lá tomar porrada do Lula na eleição em 2026. O que pode acontecer é o que o Cassiano fala: Michele e candidata vão soltar os podres do passado, coisa que a Joyce começou a soltar, né? Os podres da Michele Bolsonaro. E tem mais um vídeo da Joyce aqui. É Photoshop? Não, não é Photoshop não. Segundo ela, não é Photoshop, tá? A gente tem aqui a Michele Bolsonaro falando mais sobre a Michele, ela que tem a Michele também como inimiga, né? Ela, Carla Zambelli, né? São pessoas aí que a Joyce Hasselman odeia, ama odiar, assim como nós também, tá? Vamos ver o que ela teve para falar agora.
eu voltar aqui. Bonjour, ça va? Gente, aqui em terras francesas eu descobri que Michelle Bolsonaro, Michelle, aquela do Queiroz, resolveu me processar por algumas verdades que eu disse em relação a ela. Veja, algumas verdades, apenas algumas. São tantas, Michelle, mais tantas. E eu nem tô falando do caso de você ser caloteira e aquelas outras coisas que nós sabemos muito bem. Eu contei só, entre outras coisas, que Michelle Bolsonaro não era amante de Bolsonaro, ele era casado quando teve um caso com ela e depois ele trocou a mulher pela atual Michelle. E isso, gente, eu não falo por pré-julgamento não, tá? Que não tem nada a ver com a vida dos outros. Eu falo porque a Michelle olha para todos e age como santinha do pau oco. E ela é uma santinha do pau oco. E ela age para todos e com todos como se ela fosse uma paladina da moralidade. Aquela realmente que está acima do bem e do mal, enquanto as outras mulheres são pecadoras, pobres mulheres pecadoras. Ah, Michelle, toma vergonha na sua cara, né? Toma vergonha na sua cara porque, ó, você tem o passado mais sujo do que pau de galinheiro, né? Um passado lá de Boa Bisca. Então a gente sabe muito bem disso e eu vou ter oportunidade de abrir a caixa de ferramentas se ela assim quiser vir para brigar comigo. Quer brigar comigo, Michelle? Pode vir quente, que eu tô fervendo. Eita! Pipoca! Dá pipoca! É Photoshop, é Photoshop, 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 Photoshop. Não, vai ser bom isso aí. Ela chamou a Michelle de bisca. Chamou, na cara larga. Ô, Bez, agora sim, a Michelle é muito burra, tá bom? Muito burra. Porque, assim, existe uma regra fundamental que se aplica não só na política institucional, como na comunicação, de uma maneira geral. Você não fala quem tem menos força do que você. Deixa o cara falar, velho. Você vai ficar dando... Veja, por que a gente tá repercutindo isso? Porque a Michelle respondeu. Porque a Michelle se engajou. A Michelle foi lá. Vai processar. Exato. E é uma estratégia comum. Muita gente usa isso. Fica falando mal de você porque quer que você vá lá e pumba. Ah, quando você vai lá e pumba, aí, ó, caiu. Aí você caiu, ô Michelle. É óbvio que hoje... E veja, eu não tenho nenhum apreço nem pela Michelle Bolsonaro, nem pela Joyce Hasselman, tá? Só para deixar claro. Agora... Hoje seria ingenuidade da análise política desconsiderar, Bezi, que a Michelle tem muito mais força do que a Joyce, velho. Por que a Michelle ia gastar 1 de energia com Joyce Hasselman? Em termos de estratégia política, é um movimento muito burro, muito estúpido, e é tudo que a Joyce queria, entendeu? A lacraçãozinha, como ça va, très bien, tô aqui na França, pagando de bons drinks, se isso é tá na pior, porra, meteu uma dessa e voltou pro debate público. Então você vê como ela usa a Zambelli de escada, ela chamou a Zambelli de oligofrênica, lembra? Chamou a Michelle Bolsonaro aí de... Não vou repetir, porque é a Joyce que tá dizendo, aí depois vão processar a gente, o canal e o caralho, entendeu, velho? Então, baita jogada pra Joyce, puta cagada pra Michelle Bolsonaro.